Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui no nosso Minuto com Maria, dando continuidade à explicação sobre o Santo Rosário e aproveitando hoje para responder um questionamento de muitas pessoas. Jesus não repreendeu as repetições de orações quando em Mateus, capítulo 6, versículo 7, disse: "E, orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Então, primeiramente a gente precisa ver a tradução da Sagrada Escritura. Em algumas Bíblias vai estar repetições. Em outras Bíblias, boa parte delas, vai estar a multiplicação de palavras. Então são duas coisas diferentes. Repetir é uma coisa, multiplicar é outra. E o que Jesus está aqui criticando e questionando? Como ele está falando da oração, do jejum e da esmola, ele está sempre fazendo uma comparação com os fariseus, que gostam de ser vistos nas praças, orando, falando alto, declamando os mandamentos para serem vistos pelos homens. Mas alguns podem dizer, mas o rosário não é uma repetição? Vamos trazer um pouco do contexto do rosário. Por que 150 Ave-Marias foi o primeiro rosário surgido? Justamente por causa dos 150 salmos. Os salmos são chamados de saltério, quer dizer, 150 louvores que são colocados na presença de Deus, rezados, cantados diante da presença de Deus. Mas não eram todas as pessoas que tinham a possibilidade de ler, compreender a Sagrada Escritura, ler os salmos. Então, uma boa tradição vai dizer que as 150 Ave-Marias também se remetem aos 150 salmos, que nos conventos, nos mosteiros, na antiguidade, aqueles que não tinham a capacidade de ler, da leitura, eles então preenchiam o seu dia todo com as 150 Ave-Marias, rezando o Santo Rosário e assim meditando nos mistérios de Cristo. No Oriente, nós temos também o terço bizantino, que era feito de 1000 jaculatórias, falando o nome de Jesus ou pedindo perdão dos pecados. Então, também no Oriente nós temos esse terço, assim, que era uma oração dos iletrados, vamos dizer. Era uma oração daqueles que não tinham tanto acesso à palavra, não tinham tanto acesso à palavra de Deus, mas guardavam certos versículos ou jaculatórias no coração e aí repetiam ela constantemente durante o dia. Por exemplo, uma muito comum era: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, que sou pecador. E ia se repetindo isso por 1000 vezes consecutivas. Então a oração, a origem do rosário, ela é um pouco mística, mas um pouco também de compilação da parte da igreja para ajudar as pessoas a rezar. João Paulo II vai dizer que o rosário é a oração dos pobres, não só de pessoas pobres materialmente, mas dos pobres de espírito, em espírito, aqueles que se colocam humildemente na presença de Deus. E quanto à repetição, o que a gente pode dizer disso? Vou chamar a atenção para a tradução da Bíblia. Você vai pegar aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 7. E aí você vai ver que texto que trouxe aí, repetição de palavras ou multiplicação de palavras. Por que a diferença uma coisa ou outra? Multiplicação das palavras é a gente falar e não falar nada, Já conversou com alguém assim? Já ouviu uma palestra assim? Já ouviu uma desculpa? Sabe quando você faz uma pergunta para uma pessoa e ela não sabe responder, daí ela começa uma desculpa e fala: não, porque isso, porque, sabe, então choveu e a pessoa me ligou, mas fala um monte de coisa e você vai ouvindo aquilo e fala: olha, falou e não disse nada. Isso é multiplicação das palavras, repetição das palavras, Vamos pensar nesta palavra mesmo, repetição. Nosso minuto aqui com Maria não é uma repetição?
não tem todas as quartas-feiras, quando possível? Não é uma repetição? O ônibus que passa naquele ponto que você espera, todo dia, aquela hora, não é uma repetição? Mas essa repetição é ruim? Imagine só se o ônibus passasse a hora que ele quisesse, né? Se você tivesse sempre um compromisso de trabalho, mas o ônibus nunca tivesse esse horário. Então daí, né, não houvesse. No teu trabalho, você não faz certas coisas por repetição e elas são todas ruins? Escovar o dente, pentear o cabelo, não acaba sendo no seu início de manhã uma repetição? E isso é ruim? Isso por acaso te prejudica? Então, quanto à repetição de palavras, a gente precisa levar em consideração, mas quais palavras são essas? Se porventura eu falasse 50 vezes ódio, 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 e aí isso seria muito ruim, né? Mas se eu disser 50 vezes perdão, 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 duvido, até mesmo por questão de psicologia, que hoje falam muito da PNL, da programação neurolinguística também. Se uma pessoa disser 50 vezes a palavra perdão, 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 quando ela disser a última vez, ela não vai ser a mesma que falou a primeira vez. Porque, mesmo sendo uma repetição de palavras, é uma palavra boa. Então, no terço, nós, por 50 vezes, dizemos a Deus que nós estamos alegres por dom da sua mãe e pedimos por sua intercessão que ela ore por nós até na hora da nossa morte. Então, meus queridos, não há por que se ter medo da repetição de palavras. Uma vez eu disse para um grupo onde eu fazia o ensinamento de Mariologia, disse para uma mãe: se o teu filho disser 50 vezes para você, mamãe eu te amo, mamãe eu te amo, quando for na quarta, quinta vez ou na 15ª, você vai falar: para, moleque, você já me enjoou, não estou gostando de ouvir isso. É claro que não, né? Se o filho dissesse: mamãe, eu vou falar 50 vezes que eu te amo, a mamãe ia explodir o coração e falar: fala, meu filho, pode falar, mamãe ajuda você a contar. Nós, no nosso terço, dizemos 50 vezes para Maria o quanto a amamos e o quanto amamos o fruto bendito do seu ventre, Jesus. Será que realmente isso foi proibido por Jesus? Eu acredito que não. Meu irmão, minha irmã, algumas coisas na sua vida você precisa repetir. Quando a comida é boa, a gente não come só uma vez. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.